Olá a todos, bem-vindos novamente à Conversa com Rodolfo Basile. Hoje o convidado especial, Diego Cor, da Movement Harbor. É um prazer tê-lo aqui, Diego. Obrigado por ter assistido o convite. Eu que agradeço. Obrigado por ter me convidado. Diego, vamos falar um pouquinho sobre o que a empresa faz, antes de tudo. Então, Movement Harbor é uma empresa que a gente desenvolveu com muitos anos e ela trabalha com lifestyle. E saúde é o campo principal. Então, a gente desenvolve desde reabilitação, uma pessoa com dificuldades posturais e injuries, até ela criar saúde e manter essa saúde por longevidade. Basicamente seria isso. E daí tudo que envolve no estilo de vida. Toda a nutrição, estilo de vida, tudo para ela ter uma saúde adequada que vai dar prosperidade e longevidade. Tá. Quando vocês começaram a empresa, vocês começaram com esse foco ou depois vocês expandiram? O foco, se eu não estou enganado, eu já conheço você há mais de 15 anos, era reabilitação em principal ou sempre foi teve esse conceito mais amplo que você está me definindo agora? Sempre teve. Porque ela já vem do meu, digamos assim, do meu background, tá? Como eu tive muitos, digamos, injuries ao longo do tempo, como atleta, não atleta. Então esse foco já tive. Por exemplo, eu desloquei meu ombro 17 vezes. Tá. Então eu passei por muitos processos de reabilitações por anos. Então sempre quando eu abri, eu vi que tinha esse foco, tinha esse nicho. Que até hoje, quando eu abri há 15 anos atrás, eu pensava que aquilo que eu estava construindo naquela época, logo seria digamos assim, o normal em estúdios personalizados, digamos assim, de one-to-one. Para aqueles que não entendem, qual que é a diferença entre talvez a reabilitação e o exercício físico? Só para que a gente entenda um pouco aí o conceito da tua empresa, o serviço principal, assim, qual que é o... A reabilitação, basicamente, assim, é descobrir como o corpo se movimenta, tá? O que a gente detalhou é, quando uma pessoa tem alguma dor, pode ser dor lombar, joelho, ombro, pescoço, hernia de disco, o que seja. A gente acredita que a maioria dos machucados ou injuries, lesões, não são causados pelo spot, pelo local onde que é a lesão, por exemplo, a lombar, e o problema é na lombar. Então a gente descobriu que no mundo mais holístico, descobrir quais são os desequilíbrios do corpo para criar um equilíbrio no corpo. Tá. E quando tu cria esse equilíbrio, tu pode treinar o que for. E a questão toda é sempre criar um equilíbrio no corpo para poder treinar pesado. Tá. Tem tudo a ver com o lifestyle da pessoa, tem tudo a ver, mas, por exemplo, se a pessoa tem um pé, por exemplo, que prona, ele cai para dentro, assim, o pé. No momento que ele acontece isso, um quadril levanta. Se um quadril levanta, a pelvis muda de posição. Daí tem dor lombar, daí a dor é na lombar. Mas quem é que olha que o problema dele era no pé? Sim, mas é mecânico. É mecânico, totalmente biomecânico. Tá. Totalmente biomecânico. Então, o processo sempre vem assim, eu quero que uma pessoa faça um agachamento. E, o agachamento, movimento até o chão. Mas essa pessoa consegue agachar? Não. A maioria dos coaches que eu vejo, até hoje, isso que eu te falei, que eu achei que ia mudar, a pessoa não entende como fazer a pessoa fazer uma posição adequada para descer até o chão. Entendi. Então, se tu quer ter uma sobrecarga nessa pessoa, ela só vai ter uma eficiência e não vai se machucar se a posição dela é correta. Então, eu sempre olhei, essa pessoa consegue agachar? Não, ela não agacha, cai para o lado, ela cai por dentro, o joelho cai para dentro. Eu reabilito, seria esse processo, alinho e agora é peso, 100 quilos, 200 quilos, porque ela aguenta. Sim, mas vocês reabilitam também em caso de esportista, vocês tiveram esportistas de rugby, eu lembro disso. De MMA, diversos futebólers. E não tem nada a ver com fisioterapia isso aí, não? Não tem, mas as pessoas... Trabalha junto ou não? Tem uma similaridade, mas é completamente diferente de como o fisioterapeuta trabalha hoje em dia. Eu acho que o fisioterapeuta, infelizmente, está deixando a desejar, porque eles são regulados pela medicina. Sim. Então, como eles são regulados pela medicina, eles têm que seguir um livro, que chama-se o booklet. A pessoa tem esse problema, ele tem que fazer o ABC do livro. Sim. Porque se ele faz uma coisa diferente, ele pode ser processado. Sim. Então, não tem liberdade de pensamento. Então, como a gente tem liberdade de pensamento para descobrir, e estudo, obviamente, a gente reabilita ou alinha o corpo de uma forma
com movimento. Tá. Por isso que é movement harm, é tudo com movimento, com liberdade do corpo. O corpo pode sempre se alinhar assim que tu souber dar os corretos exercícios para ele se alinhar. Sim. Então, E esse trabalho de nutrição, enfim, esses serviços complementares, vocês oferecem como um pacote, é separado? Como é que é essa solução all-in? antigamente era tudo junto. Quando uma pessoa entrava no estúdio, ela tinha que fazer a nutrição e ela tinha que fazer o processo de treinamento. Se ela tinha alguma lesão, ela ia começar o processo, esse processo, e ia chegar no processo que não tinha mais dor e ia continuar. Mas eu notei que com o tempo era muito intenso para as pessoas fazer toda a nutrição, porque a nutrição pode ser um pouco radical, entendeu? Sim. Ah, vai ter que seguir essa forma de comer, vai ter que seguir isso aqui, não pode comer isso, não pode comer isso, porque está criando inflamação. Entendi. E nem todo mundo consegue. É muito impactante para muita gente. Tu tenta botar, tu sabe o que tu está fazendo, é correto, mas as pessoas não conseguem fazer. Elas fazem por 2 semanas, 2 meses e largam fora. Eu gostaria de entender um pouco a questão de como você começou, a fase do startup, crescimento, maturidade. Vocês estão na fase de maturidade hoje, provavelmente não, você está há 15 anos, não é isso? Está established. Fase de maturidade, já teve startup, fase de crescimento. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas depois eu também gostaria de tocar num elemento que eu acho que é fundamental na nossa conversa, que é essa questão saúde, lifestyle, reabilitação no empresário, né? Que o empresário tem essa vida maluca, que trabalha que nem um maluco, estressante, enfim, sobrecarga, trabalho duro. Queria falar um pouco sobre isso, mas vamos falar um pouco sobre como é que você começou. Como é que você começou o estúdio? Então, né? Eu sou formado em educação física, formado no Brasil. Vim para Londres com 23 anos. Tive diversos trabalhos no processo de aprendizado do inglês, até começar no momento de entrar na minha profissão de volta. Isso demorou mais ou menos uns 2 anos. Sempre queria voltar, queria trabalhar com educação física e basicamente era personal training na época. Hoje em dia eu nem chamo de personal training, eu chamo de movimento. Não tem essa ideia de ser personal, apesar de ser one-to-one. Sim. E comecei o processo, trabalhei em diversas academias em Londres, fora de Londres. E depois comecei a treinar as pessoas nas próprias casas. Mas eu estava sempre procurando, eu quero estabelecer isso, eu quero um estúdio próprio, eu quero um local que eu não preciso me movimentar mais, perco muito tempo em transporte. Sim. E as pessoas têm que vir a mim. Então isso foi mais ou menos uns 5 anos durante isso, até surgir esse espaço em Marylebone. Sim. Que por oportunidade, certas conexões, surgiu o espaço, tomamos a frente, que, digamos assim, foi a fase mais difícil. E por que mais difícil, não? Porque os overheads, os valores que a gente tinha que confrontar eram muito grandes, era uma coisa que eu não estava acostumado. Você tinha que atingir o objetivo para poder pagar as contas, é isso? É que, basicamente assim, imagina, eu já tinha uma clientela. E essa clientela era aqui, Southwest, tipo era Victoria, Pimlico, Chelsea. A maioria da minha clientela era nessa região. Aí surgiu o estúdio em Marylebone. Que é Northwest. De todos os meus alunos que eu tinha na época, acho que nem 10% eles não queriam se locomover. Porque eu ia até a casa deles, eles se locomover para um local, não que fosse muito longe, mas não queriam. Então, para começar um estúdio com valores de aluguel altíssimo, foi difícil. Foi bem difícil. Foi tipo assim, ó, vai dar certo, entendeu? E o funding você fez como nessa época aí? Você foi recurso próprio? O que foi? Tá, e aí uma coisa que foi boa é que a gente não teve que dar grandes depósitos para iniciar o business. Então, na época, eu já tinha alguns amigos, tinha vários amigos de personal training naquela região de outras academias que eu trabalhei, e eu convidei eles para trabalhar junto comigo. O quê? Na parceria? Sócios? Contratado? Não era parceria. Eu expus que eu ia dar mais benefícios se eles viessem trazer os clientes deles ali. Tá. Para explorar o espaço ali. Para explorar o espaço. Isso foi o processo bem inicial para conseguir manter um valor para pagar aluguel. Para precisa aumentar a taxa de ocupação do espaço, então. Exatamente. Falar para eles, ó, o espaço está aí, vocês querem usar, vocês usam. E daí eu comecei a fazer uma parceria com eles. Ó, eu forneço os clientes e vocês trabalham para mim. Entendeu? Então, eles não traziam os clientes deles no início também. eles traziam, mas isso foi mudando com o tempo.
Sim. Mas os clientes deles pertenciam a eles, não? Os clientes pertenciam a eles. Não, mas não... com o tempo eu comecei a alterar isso, porque eu não queria isso. Eu queria criar um ethos e um branding. Sim. Então foi um processo inicial e depois com o tempo eu comecei a modular. E eles foram saindo ou eles foram ficando? Vários foram saindo. Vários saíram. Tá. E alguns ficaram, mas esses aceitaram, porque eu fiz digamos assim, tem 2 professores que trabalham comigo desde o início, mas eles têm as melhores deals digamos, hoje em dia, de um professor novo do que eu pago, ou um professor experiente do que eu pago. Esses têm um melhor... especial. Tem 2 tem especial. O valor deles Tem um special deal com vocês lá que porque tá desde o começo. Eu tive que manter, entendeu? Sim. Eu tive que manter e não podia... Para fazer toda essa troca dos alunos deles virar estúdio, ver parte do estúdio, foi um processo, assim. Não queria aceitar, mas no futuro funcionou, por causa foi uma... Foi assim. E assim você conseguiu pagar as despesas e a coisa foi acontecendo. Foi acontecendo. E também minha esposa, nós trabalhamos juntos, né? Ela trabalha com você lá todo dia? Trabalha. Não todos os dias agora, porque depois dos nossos filhos, ela fica mais Mudou cuidando deles e tudo, mas ela ainda vai 3 vezes por semana. Ela vai. Vocês trabalham bem juntos, não? Os primeiros 2 anos foram bem difíceis. Sim. Os 2 primeiros anos. Porque o que acontecia na época, esse é outro processo que, para quem tem marido e mulher e trabalha junto, pode ser caótico, tá? Pode ser acabar uma relação. Pode. E você e a Daniela resolveu como isso aí? Só para eu entender. Não, o que nós aprendemos foi o seguinte. Como ela tem ela também queria vencer no business, e eu também queria vencer no business, a gente queria crescer juntos. Sim. E fazendo uma coisa muito... Você igual, né? Tudo junto, a mesma coisa. Tudo junto. Apesar de ter um espaço separado, que o Pilates, ela dá aula de Pilates, era separado do meu, assim, mas os alunos interagem, aquela coisa, tudo vai. Tem alunos que fazem os 2 E o que nós notamos depois de um bom tempo é que ela tinha certas habilidades e eu tinha outras habilidades. Só que as habilidades que eu falhava eram as habilidades que ela era muito boa e é isso que causava o problema. E as habilidades que ela falhava ou não era muito boa são elas que eu era bem. Então acontecia muita briga, muita disputa internamente. Por que tu não fez isso? Por que isso não está acontecendo dessa forma? Eu devia ter feito isso. Pô, mas... Quando a gente entendeu o que era o nosso... O que é o teu potencial, qual é o potencial, a gente começou a não, é o seguinte. Tu fazer essa parte, então a gente começou a delegar. Eu faço essa parte, ninguém oversight anyone. E daí começou a funcionar bem. Começou a funcionar bem. Mas vocês fizeram como? Fizeram uma reunião oficial da empresa, você, a esposa e a Daniela, e falaram, vamos discutir aqui, vamos discutir o que tu quer fazer, o que tu é negócio, bom, tu faz. Esquece o resto. Bom faz, o resto a gente delega. Lindo. E aí funcionou, resolveu. Funcionou e daí realmente o business começou a andar. Porque quando um business está com uma confusão interna, que era o que estava causando, apesar de serem muito bons, digamos assim, profissionais da área, mas se ele está em confusão, ele está em conflito, a energia de evolução não acontece. É complicado, né? Ainda mais quando estamos falando de família, né? Imagina. É isso. Business em casa. Esse é outro detalhe, né? Quando começa a trazer muito business para casa também, começa a dar muito atrito. Então a gente também tirou essa parte. Em casa não se fala mais de negócio. É isso aí. Bom, essa questão de funding. Então, startups, a gente falou a fase de crescimento. E como é que foi a fase de crescimento da empresa? Vocês conseguiram administrar bem ali a performance da empresa, guardar dinheiro, reinvestir? Como que foi essa saída? Assim. A gente investiu esse primeiro e segundo ano foi também de investimento no estúdio. Total, equipamento, coisa... pintura, renovar. Quando a gente iniciou era totalmente cruva. E isso que foi uma questão que também para os alunos que vinham na época, ninguém entendia a nossa metodologia, porque a gente não tem esteira, não tem máquina de musculação, era só peso do corpo e argola pendurada, e era o que era. E argola de ginástica. Então, por os primeiros anos foi tudo isso, até nós identificar a metodologia que eu estava apresentando, ainda estava sendo, apesar de ter estruturado na minha cabeça e já ter experienciado com muitos alunos, ela ainda estava em aprimoração. O método. Então, demorou esses 2 anos para criar uma base
E nesses meses, 2 anos, começou a empregar mais pessoas. E a coisa foi indo. Pegar mais E aí, pessoas. funcionário ou subcontratados estavam contratando? Funcionários e subcontratados também. Tá, isso aí. Os dois. E aí Os foi, dois. e aí foi, Começou a crescer e o que a gente também fez um marketing também inicial com pessoas que tinham certas conexões em magazines. sim. E acho que Porque aumentou até vocês começaram a marketing era tradicional ainda. Era, Não tinha nem nada de isso aí. social media, de coisa Imagina, nada. eu já abri eu comprei em 2011. Então, cara. isso aí. 2011. Pô, tava no comecinho, então. Tava, já existia, mas não era o que é hoje, né? E não, Tipo talvez, assim, tu podia fazer o que fosse no Facebook ali e não ia ter a repercussão que faz hoje, né? Tá, eu te entendo, é. Então, foi naquela questão manual de como era antigamente. Marketing com pessoas que entendem do marketing. E eles produziam em revistas, revistas, advertisement. E isso também nos deu um leve ibope. Não fizemos por muito tempo, mas tivemos uma boa exposição. Entendi. E eu acredito também que começamos a ter clientes famosos. Sim. Tive muitos clientes famosos. Futebólers e tudo mais? Ou Não, ator, atriz. Pô, te dizer que, treinou quando ela era nova ainda, quando estava começando o processo de artista, uma menina chamada Suk Waterhouse, que é atriz hoje super famosa. E ela trouxe outras conexões, Eu não vou dizer trouxe que ela network trouxe, mas junto eu ou tive não? magazines falando que ela estava treinando conosco. Ah, sim, isso aí ajudou, disparou. Entendeu? Então, tive ela, Kate Blanchett treinou um tempão com a gente. Teve vários artistas Sim. famosos. E quando esses artistas famosos estão treinando em algum local, mesmo que seja por um período curto, porque normalmente eles vêm para treinar para um filme, eles não ficam lá, eles não moram aqui, eles estão treinando aqui Sim. por 6 meses, depois estão fazendo um filme, quando eles estão num outro país já fazendo outro filme, outra coisa, um Mas só roteiro, por um teatro. passar lá já dá autoridade, já fala que a pessoa tá lá. Mas no momento que ela está lá, como eu dizia, a mídia sabe. A mídia sabe, tá treinando para um novo filme. Onde que ela E tá chegou treinando. como lá, meu, a pessoa? Como que chegou lá? Chegou sem querer ou chegou como? Eu acho que foi muito por essa questão de ter visto que o nosso treino era diferente, e é o que continua acontecendo, unconvencional. E tinha essa relação da nutrição que era muito de Functional Diagnostic Medicine na época, era muito baixa, de alimentação clean, limpa. Sim. E surgiu um Ibope. Teve uma época, acho que foi em 2018, parecia que, digamos assim, que o mundo de Londres descobriu que a gente existia. Sim. Estourou. Estourou. Era muita gente, tudo que é lado vinha, era muito artista, era muito de tudo, velho. 18, 19, 20, aí depois veio o Covid. E aí o que o Covid afetou vocês o lá? Covid afetou pesadamente. Todo mundo. Então, vocês, como é que vocês se viraram na época do Covid? Foi pesado. O Covid nos quebrou, né, basicamente, né, cara? Você teve que reerguer, não? Foi. Você fez alguma coisa online também, não fez ou não? Os cursos, Não, aula ou... Às vezes, até hoje em dia, estou trabalhando muito a questão do online e estamos pensando em lançar produtos, isso é uma questão mais estruturada, mas no início mesmo foi só de... A gente precisa manter essas clientela. Então vocês estão em casa, vamos dar aula online. Então no início foi basicamente só isso, vamos manter o contato, a gente tem que manter o contato com essas pessoas para não perder o cliente. Sim. E isso foi o principal que a gente fez. Nem todo mundo queria fazer, nem todo mundo estava disposto, mas eu vou dizer que 50% a gente conseguiu manter. Conseguiu manter. Então, nós tivemos uma oportunidade de manter o máximo até o Covid começou a fugir, né, digamos assim, ir embora. Sim. E começamos o processo de reabilitar o business Sim, de novo, reabrir. mas caiu em 50%. Então reabrir, atingir de novo, ponto de equilíbrio e tal, voltou pro zero, crescer? Voltou pro zero e a gente já está ainda aprendendo como fazer esse novo modelo, porque a gente notou que o modelo é diferente hoje em dia. E qual que é o modelo hoje? É que assim, antigamente, tu tinha as academias, esses estúdios mais privados, ou boutique, então, e tinha academias de alto nível, médio nível, e era mais ou menos o que era. As pessoas não necessariamente treinavam muito sozinhas, as pessoas sempre buscavam mais ajuda, e também não existia essa oferta digital de lançarem cursos de treinamento. E qual que é a tendência digital. hoje? Qual que é a tendência do comportamento do consumidor, do cliente, do seu cliente? Agora ele quer fazer o quê? Ele quer fazer exercício sozinho, não quer se deslocar? Qual que é o... É isso que eu estou tentando aqui te explicar.
O que acontece é o seguinte, a fatia do bolo se dividiu. Tá? Agora tem mais fatias. Tem o digital, tem a pessoa que treina sozinha, tem a pessoa que treina na academia, tem a pessoa que treina no one-to-one. Então, o que acontece é o seguinte, antes o segmento era menos disperso e agora o segmento é muito mais aberto. O que a gente faz não vai acabar. Tem pessoas que por nada mudam, e se uma pessoa está lesionada, por nada muda, não tem como fazer online. Reabilitação, não ponto. tem como fazer online, entendeu? Dá para fazer, mas nunca vai ser tão bom, porque o processo pode ser bem difícil. E o treinamento também, as pessoas hoje em dia têm um valor, o toque, como é que funciona, a análise, mas o digital ainda mantém os seus 20%. E esses 20% nós perdemos, digamos assim. Então, o modelo que está funcionando hoje em dia é realmente prover todas as fatias. Tá, então vocês estão fazendo online também? Estamos fazendo. Minha esposa faz muito mais online Muito mais online, né? Muito mais online. Até em função da responsabilidade dela, mãe, tudo isso aí também. Ela faz online. Também teve que se adaptar. Não, porque a gente tem um outro estúdio em casa também. Tá. E de lá que ela faz as sessões. De lá que ela faz online. Toda online. Legal. Toda online. E é gravado ou é ao vivo? Como é que é o negócio do digital dela? O que ela está fazendo hoje em dia mesmo é realmente só international online, então com clientes fora do país. É em grupo ou é separado? Não, por pessoa? É sempre one-to-one. É sempre one-to-one. Sempre one-to-one. A gente tem high ticket e trabalha só Sim. com E qual que é a dificuldade de escalonar quando é one-to-one, quando é um serviço personalizado? É aí que tá. Tanto o nosso estúdio quanto o one-to-one, ele tem limite de horas, né? Sim. Então, a única forma que nós vemos escalonar é entrar no processo digital mesmo, que é o que a gente está construindo agora. Espero no ano que vem poder lançar. Mas digital one-to-one ou digital coletivo? Não, digital como um programa. Sim, programa na reabilitação ou exercício físico, você está falando? Programa dos dois. Tá, entendi. Dos dois. Daí tu tem um processo, o que eu estou lançando, que é o processo agora, é um processo seguinte, que é o primeiro programa que vai ser lançado. A pessoa vai poder fazer um self-assessment, ela vai poder fazer uma avaliação consigo mesmo, toda detalhada. Por exemplo, vou fazer da lombar. Ela vai fazer várias avaliações, ela vai poder identificar, dessa identificação que ela tem, ela vai ter os exercícios que ela vai fazer para reabilitar sozinha. E ao mesmo tempo vai ter uma sessão de coaching comigo para realmente digamos assim, modular o programa corretamente para a pessoa. Sim, você é uma pessoa super, te conheço há muitos anos, uma pessoa super preparada, não só na questão do empresário, de gerenciar, mas a questão de conteúdo também. Eu sei que você consome bastante conteúdo, você lê bastante, enfim, não só de negócios, mas de outros assuntos. O quão importante é o empresário se preparar e consumir conteúdo relevante, coisa boa, para ser um bom empresário, você acha? Que diferença que faz? Não, o que eu notei que aconteceu comigo, eu vou contar a minha evolução, que acho que vai refletir na tua pergunta. Eu acredito que até os 34 anos, até o meu primeiro filho, a minha vida e linha de pensamento era somente viver bem, comer bem, treinar, longevidade, saúde, até meus 95, entendeu? E era só isso que eu consumia, e consumi por muito tempo. Mas aos 34 anos, com o nascimento do meu filho, eu despertei para ser... Até então era um empresário normal, construindo os seus negócios, e o meu foco era aquilo. E eu despertei que eu precisava ter mais... Eu comecei a ter muito flow em caixa. Então, comecei a ter um certo dinheiro, eu comecei, tem esse monte de dinheiro aqui, que eu preciso fazer alguma coisa com isso. Patrimônio. Preciso fazer alguma coisa, ficar parado aqui nesses saving accounts não vai funcionar. E daí que eu comecei essa questão de expansão, né? De o que eu posso fazer que eu gosto e o que eu posso fazer para crescer meus assets e criar fortuna, wealth, né? Para ter digamos assim, uma vida mais tranquila depois dos 50. Foi aí que você começou a consumir, é isso que você está dizendo? Material, é isso? Conteúdo comecei disso? a consumir muito material sobre... Sei lá, investimento, construção de patrimônio, renda passiva, todos esses. Blá, 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 história, o básico aí. Isso foi com os 34. Obviamente, se eu pelo menos penso com meus filhos hoje em dia, eu já tento ensinar isso desde pequeno. Eu só tive despertar quando eu tinha 34 anos, cara. Sim. Mas daí eu fui para a questão imobiliária,
comecei a fazer compras de imóveis, Sim. que é uma coisa que eu gosto, Você de entrou- arquitetura e ter uma paixão relacionada com isso, reforma. E comecei a investir muito e também entrei na questão de cripto em 2017 também. Sim. Não, Que isso eram as duas- eu lembro que você aproveitava porque você juntava os dois. Eu lembro que, não sei se foi um dos imóveis que você comprou, que você investiu, eu lembro disso, que eu perguntei, mas aí, como é que você descobriu? Eu não lembro qual que era o fato que você tinha descoberto. E você falou assim pra mim, não, mas é porque eu dei uma volta na área, no quarteirão lá, sei lá, durante 2, 3 horas caminhando, sei lá, por 4, 5 meses para poder escolher a casa para comprar, não foi isso ou não? Todas. Não tinha right move, meu, não tinha... Mas aí que tá. Hã? Eu lembro disso. Aconteceu. É que eu sou muito analítico, entendeu? Então, hoje em dia o que eu entendi e tive muita, ou digamos assim, por trabalhar com muitos empresários de alto escalão, CEO, CFO, bancos, todos os bancos grandes que tu pode pensar aí, e outros vários empresários pessoais, eu digo assim que eu aprendi muito. Então, e principalmente com um dos meus amigos, que é uma pessoa que teve grande oportunidade e se tornou um grande empresário, Sim. e me ensinou muito. Então, hoje em dia, qualquer local e qualquer detalhe com imóveis ou aonde que eu vou botar o meu dinheiro, eu faço uma análise profunda. Por exemplo, nem tu falou, eu vou comprar uma casa, um apartamento. Eu olho todas as ruas em volta, eu olho postes de luz, eu olho a possibilidade das portas, quem mora, quem não mora, se vai ter estação de trem nova, se vai ter alguma abertura, o que está valorizando a área, quem está vivendo ali, quem não vive, qual o tipo de negócio. Todos os detalhes. Então, eu eduquei o meu bet. Vou fazer aqui porque eu acredito que aqui vai valer mais para ter um valor. Então, eu faço isso com tudo. E hoje em dia, todos os meus investimentos, eu faço uma análise... Super analítico. Muito forte. Sim. Muito Qual forte. foi o maior desafio que vocês tiveram na empresa de vocês, desde que você começou até hoje? Cara, é o Covid, foi certo. Covid, Foi Covid. total. Foi Covid. Foi probabilidade. COVID sem dar. 1 para 1 milhão para acontecer. Pô, ninguém esperava aquilo. Não, né? ninguém se prepara. Eu vi o Covid vindo, na realidade. Tem em 2020 eu fiz Sim. um post E o que muda isso aí? O sobre que muda isso aí, meu? Só que eu achei que ia virar isso aí, né, cara? Eu não tinha essa noção, né? O interessante é o que muda a quantidade que tem de empresário que, assim, meio que frustrado, que depois disso aí não fez mais nada, desistiu e cansou e ficou estressado, Deve ter, né? deprimido. Um monte, que não conseguiu fazer nada depois disso aí. Ninguém esperava. E veio e deu. E agora também tem muito empresário que tá meio que assim, a história da oportunidade também, assim, a velocidade da oportunidade também diminui. Tem muito empresário que começou a ficar um pouco mais oportunista. Os caras querem fazer negócio, quer fazer coisa mais rápida, que dá coisa mais rápida, que é o retorno mais rápido, você entende? Entendo. Porque muita gente tentou construir empresa, colocou, eu mesmo, no banco digital, coloquei recursos, fiquei anos viajando o mundo todo, tal. Eu trabalhava com a maior parte dos clientes eram importadores, exportadores, tal. Parou os portos da China. Cara, meu pagamento foi de... Entendeu? Foi do teto pros 10%, entendeu? muito pesado, né? Não, e ainda consegui ter uma exit strategy, consegui vender empresa nesse processo todo, mas, como que são as coisas, entendeu? Quanta gente que não quebrou a cara achando que estava construindo uma empresa com valor X, com uma avaliação X, e no final não conseguiu ganhar o X porque veio um fator externo que o empresário não controlava e, bum, bateu na cara e quebrou a cara, entende? Que interessante, né? Mas é que tá. Eu sempre via tudo como... Eu ainda vejo as coisas como oportunidade, cara. Eu vou lhe dizer, quando estava no meio do Covid, em 2020, foi onde eu investi mais dinheiro. É mesmo? Não, porque eu pensei assim, seguinte, isso vai dar inflação alta, isso vai aumentar, eles vão aumentar os impostos, eu vou tirar todo o dinheiro. Eu tirei 95% do dinheiro 90% do dinheiro da companhia e investi todo o dinheiro. Sim. Bom, se você investir no Brasil, tem um problema do câmbio, que hoje o câmbio tá papapá, né, meu? O pessoal mandou achando que o câmbio tava bom ou né, maravilhoso, e no final, hoje, você pegar o câmbio em comparação, deu uma piorada, inclusive. Não. Depende... Piorou, não. Eu investi no Brasil e investi em Portugal, cara. Sim. Bom, em Portugal... todos, pelo menos, foi bastante imóveis, de novo, né? Todos os imóveis que eu investi e quando investi, todos... duplicado, triplicado. Sabe o que eu aprendi com o Covid? Eu vou compartilhar aqui com você, né? O que eu aprendi com o Covid é assim, qualquer negócio que eu entro agora, né? Desde que o Covid aconteceu, eu já entro fazendo um plano de contingência
Se acontecer um desastre, entendeu? Como é que eu vou sair do desastre? Como é que eu vou minimizar? E a forma que eu vou conseguir gerenciar esse risco. E aí eu vou para o Brasil, logo depois que deu a situação do Covid, monto uma construtora e já monto ela preparada qual que vai ser o próximo desastre. E bum, estoura a taxa de juros e é outro desastre. E aí eu falo, meu plano B, eu já entro com a empresa montando a construtora com o plano A, já com o plano B já é implementado. E na hora que dá o problema da taxa de juros, o problema da inflação e tudo mais, eu falo, meu, eu já levei todos esses elementos em consideração na minha equação. Quantas construtoras estão todas com problema no Brasil, danado, não entregando apartamento, o problema todo, eu estava tranquilíssimo e continuo tranquilo por causa disso, entendeu? Eu já entrei já sabendo que, sabe, que o desastre pode acontecer. Não é importante isso ou não? Não, é importante, por isso que eu falei antes, quando eu faço essa análise, o que eu chamo de educação, não é educação financeira, é educação de risco. Sim, gerenciar risco. Tu tem que minimizar o teu risco. Exato. E para minimizar o risco tem que fazer todas as possibilidades. Aí tu decide, vale a pena ou vale a pena pegar o risco. É assim que funciona. E isso que eu faço. E tem que fazer muito bem. Tu tem que tentar pensar o que não vai acontecer. Entendeu? Tem que ter todos os detalhes ali. E o momento também, né? Não, tu tem que ter isso. Na área da tecnologia é absurdo. Tu vai fazer o Você quê? tem uma empresa hoje que está avaliada em, sei lá, quantos milhões e hoje, amanhã não vale nada. Você acorda de manhã não vale nada. Aí você fala, meu, peraí, podia ter vendido, não vendi. É isso. Isso é um problema, né, cara? Mas tu nunca sabe. É difícil saber também quando que eu topo, é difícil saber quando que é o momento, né? Eu acho que o momento só sabe quando, digamos assim, você está num momento. Sim. E aí se eu tenho um momento de fazer a venda ou de viver e morar em outro local, não é... As coisas fluem de uma forma que é impossível ganhar em todos, cara. Sim. É impossível ganhar em todas. Não tem como, né? Mas aí você soma o total. Eu costumo dizer o seguinte, eu repito Tem que ter sempre. o average acima, né, cara? Você sabe o que eu faço, geralmente? Assim, a minha ideia, a ideia que eu gosto de espalhar, né? A forma que eu vejo, assim, eu falo assim, meu, ser humano, ou quem quer ser empresário, analisar a situação de 20 anos, 20 anos. Por exemplo, sei lá, o cara começou com 40, com 60 ele para e fala, mas o que eu fiz nesses 20 anos? O que eu consegui ou não? Porque durante essa jornada vai ter altos e baixos, vai ter... Você vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar, vai ter resistência, vai ter obstáculos, você vai ter fases de sucesso, vai ter oportunidades, você explora, você ganha, você perde, você empata. Mano, eu falo de 20 anos, quem que é você? É isso. O que você conseguiu? E aí eu vejo alguns empresários, meu, que esses sim, eu falo assim, meu, esses sim conseguiram, meu, os caras devem estar orgulhosos deles mesmos. Que, sei lá, em 20 anos, por exemplo, com consistência, persistência, resiliência, fazendo tudo bonitinho, o empresário conseguiu, entendeu? Hoje ele está tranquilo, ele construiu patrimônio, ele está com a família bem criada. É isso, não é? Ou é a ideia de vamos igual um louco, vamos no all-in, vamos colocar tudo e... Cara, eu acho assim, o meu pensamento sempre foi a questão, eu quero ganhar tempo. Essa aqui é a minha vida. E o único jeito de ganhar tempo, a única saída é o que eu chamo, todo mundo fala, é de criar uma liberdade financeira. A única coisa que tu vai ganhar mais tempo se tu tem liberdade. No momento que tu tá nessa rotina, e as pessoas têm que ter muito cuidado, elas podem estar fazendo muito dinheiro, mas ao mesmo tempo elas estão trabalhando Sim. sem parar, que é o que eu chamo de corrida dos ratos. Mas a corrida dos ratos que eu falo para as pessoas, é isso que eu tento... Existe de várias formas. Ela pode estar naquela esteirinha, né, de ferro enferrujado. Porque o que ele ganha é baixíssimo, mas ele está na mesma. Mas ele pode estar correndo numa de diamante, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E eu trabalho com vários empresários sucedidos, e vários deles, no meu ver, estão na mesma linha, cara. Mas não estão fora. Não estão fora. Porque eles... O gerenciamento de como eles pensam e o custo de vida que eles levam não tem como sair fora. Sim. Não tem como Tem que sair estar ali fora. produzindo igual um maluco. E são valores grandes. Tem pessoas que têm milhões, cara. Mas é a mesma coisa. O estresse que eles têm, como eles fazem, como eles se mexem, o que eles fazem. Parece ter um estilo melhor, mas é que eu vejo pelo lado da saúde, né? Sim. Eu Mas vejo então como é que vamos são os corpos, então vamos que falar um acontece pouco com da... os corpos deles, que acontece com a saúde deles. Então, mas então vamos falar um pouco da saúde, então, no caso do empresário. Ele acabou de abrir a empresa, jovem, sei lá, tô dando um exemplo, pode ser qualquer idade, mas que seja.
como é que ele faz para não ter o sacrifício ou tal de ter a vida balanceada, o balance, não sei o que lá, sendo que o empresário abre a empresa e ele tem que se dedicar, trabalhar duro durante anos, durante horas e horas e horas e horas para dar certo. O que ele tem que fazer para ele poder diminuir esse impacto todo do estresse tal nele, no corpo dele, para poder ou evitar ou minimizar o impacto que vai ter, a consequência negativa de ser empresário, não? O empresário, eu entendo assim, ó. Já que você é empresário e ainda trabalha na área da reabilitação. Todo mundo entende que as pessoas às vezes têm essa imaginação, acho que é a tal da geração Nutella, aí, né? Que acha que para suceder financeiramente vai dar tudo em aposta em cripto e vai sair o dinheiro do nada, do céu, né? Mas todo mundo tem que trabalhar pesado. Tem que trabalhar pesado e é duro e trabalha mais. Essa questão de quanto mais grana tu tem, tu mais nota que tu tem que trabalhar mais, porque desenvolve mais. Por exemplo, tem 3 negócios, então são 3 negócios, tu trabalha mais para poder construir isso. Mas ao mesmo tempo, tu tem que cuidar para não entrar nesse hole, nesse buraco. Sim. Pô, O que você pode fazer para não entrar? Tem que marcar, por exemplo, pô, 2 vezes por semana eu tenho que fazer exercício, por exemplo. Eu tenho que fazer exercício. Eu tenho que fazer alguma coisa para compensar. Eu não estou dizendo que o exercício que ele está fazendo vai mudar a vida dele, alguma coisa. Mas existe uma compensação do que ele está destruindo da saúde dele. Está tendo mais um balanço. Não, eu não estou nem falando fazer exercício ou comer bem para mudar o corpo, a mentalidade. Eu estou falando para tentar balancear, para não decair tanto. Porque hoje em dia, é claro, quanto mais tu está vivendo bem, melhor tu pensa, melhor foco tu tem e tu consegue desenvolver mais teus negócios. Com certeza, não? Mas se tu não tiver isso, com certeza tu pode estar trabalhando bem, mas eu tenho certeza absoluta que um pouco disso aqui vai te fazer avançar mais rápido. E quantas horas por dia, por semana, então, você recomenda um empresário fazer exercício para poder manter essa, vamos chamar assim, essa tranquilidade? Óbvio. Se fosse o ideal só pra ter uma noção. da vida, porque o ideal dele, você tinha que fazer umas 4 vezes por semana, né, cara? Mas se ele fizer 2 vezes por semana, ele consegue ter um... 2 o quê? De 1 hora, é isso? É, 1 horinha, cara. Ele consegue manter um balanço. Consegue manter um balanço. Principalmente de força, treinamento de força, cara. Não vem com essa questão de fazer corridinha aí. Porque tem gente que não gosta de fazer exercício, né, meu? Ainda mais se a pessoa tá em Londres ainda aqui, às vezes não. Sei lá, a condição do tempo tá, ainda não ajuda, o pessoal fica um pouco mais. Eu, quando chego aqui, eu vou te dizer, eu quando venho para Londres, eu fico um pouco mais preguiçoso. Eu, quando tô lá em Maiorca, eu tô 100% super ativo, meu. E lá, assim, minha rotina. Acordo de manhã, faço meu alongamento, vou pro café da manhã, faço meu exercício, volto, almoço, vou pro mar, nado, volto, caminho, como, alongo, durmo. Sim, mas você já estabeleceu uma rotina. Todo dia. Você estabeleceu uma rotina de saúde, né, cara? E eu acho que isso... É que assim, eu vejo dessa forma, e é isso que eu até converso com meus filhos, são pequenos, né, mas é uma coisa que eu quero introduzir. Então, eu sou um pouco aberto nessa questão. Eu acho a criançada, eu digo assim, os novos adultos, cara, entre 20 e 30 anos, eu acho que nessa época eles tinham que estar fazendo exercício, tinham que estar comendo limpo, digamos assim, pô, come só vegetais, carnes e frutas, tu vai viver bem. Mas o que eu vejo é que nessa época, eu acho que é a época que eles têm que experimentar, cara. Eles têm que experimentar de tudo que for possível, digamos assim, de trabalhos, de vida, de relacionamentos, para poder se auto-entender. Porque eu acho que o maior problema que tem do empresário, eu acho hoje em dia, para ser um empresário sucedido, é saber o que ele gosta e saber o que ele é bom para desenvolver. E eu acho que a maioria deles falham porque não é a paixão deles, eles não desenvolvem isso. Você sabe que não consegue botar o tempo porque não tem aquela vontade. E se trabalhar só pelo dinheiro, não vai te dar lá. Eu, por exemplo, nunca trabalhei por dinheiro. É consequência para mim. Sim. Mas tu faz querendo ganhar, não tenho certeza, mas não é o dinheiro o foco. O foco é porque eu quero melhorar. I want to master myself to become better at what I do, se tornar o melhor de si mesmo, para entregar o melhor, para sim conseguir o dinheiro, cara. É uma linguagem diferente, não? Mas tu só consegue fazer isso se tu gosta do assunto que tu trabalha, do que tu faz, não? Então, Diego, tem um cliente empresário, enfim, que foi entrevistado, que a gente teve uma conversa aqui comigo, e ele falou uma palavra que me chamou a atenção, que eu vou compartilhar com você. Ele falou que para você dar certo como empresário, você tem que ser obcecado pela tua empresa.
Você entende? Você tem que ter obcecado pelo negócio que você quer fazer. Se você não for obcecado, o negócio não dá certo, você entende? Você concorda com isso ou não? Cara, eu falo sempre sobre isso. É acordar pensando, não, dormir, não. Eu acho que tem uma... Eu vejo um pouco diferente. Eu acho que tem uma relação de palavra aqui que as pessoas têm que ter muito cuidado. Eu não sou muito a favor de... como é que se chama? Obcecado? Como é que é a palavra? Obsession, né? Eu acho que tem uma diferença. O que é a diferença entre high desire and obsession? Qual é a diferença, cara? E aí que está a situação. Não é obsession. Tu desenvolve um desejo absoluto. Porque obsession é um problema. É um problema. Porque daí tu fica workaholic, desenvolve todos esses processos, não tem o controle. Sim. Tu tem que ter um desire, tem que ter um desejo absoluto. E esse desejo absoluto que te faz tu querer fazer as coisas. Mas eu acho que o ponto de vista que ele estava dizendo, assim, talvez na palavra, não sei se a palavra, enfim, bem. se o significado em português é o correto, não sei até que ponto chega assim né, o grau de, né? Mas eu acho que o ponto que ele estava tentando dizer é o seguinte, que se você não tá afim, você não acorda todo dia pensando na tua empresa, e especialmente no começo, se você, sabe, se você não pensa, não se dedica horas e horas e horas nela ou no seu negócio, ele não vai, entendeu? Não, eu concordo. Especialmente no começo. Concordo, tu tem que fazer. Ela... Tem que ter um tal do drive, é isso que eles falam. Se você não tiver o drive, não vai, entendeu? Não, ela tem que estar vivendo, cara. Isso tem que estar sempre pensando nela. Eu sempre falei sobre isso, tem a questão também do treinamento. Eu acordava, a primeira coisa que eu penso é o que eu vou treinar, o que eu vou fazer com a empresa. É a primeira coisa que tu pensa. Então, não pensa mais nada, porque tu tem essa vontade tem que estar clara, né? Sim. Por isso que eu te falei que tu tem que fazer alguma coisa que tu gosta. Porque eu acho muito difícil tu desenvolver uma coisa que tu não tem essa paixão. Sim. Fazer Talvez com exceção com a pessoa que é um pouco mais, sei lá, capitalista, que pensa, sei lá, a obsessão dela a finalidade dela é ganhar dinheiro, e aí tanto faz ou não? E aí... Eu acho que ela gosta de... Eu acho que é capaz de ser possível, mas ela nunca vai chegar no potencial dela. E a gente está falando de tentar chegar no teu potencial. Chegar no teu potencial, porque lembra, é muito fácil, e eu falo muito isso em treinamento, é sentir o tal do que eu chamo do vazio, cara. E tem que ter muito cuidado disso. Por exemplo, assim, eu vou fazer um exercício, por exemplo, estou fazendo handstand, que é parada de mão, né? Aí tá, pô, na parada de mão, mas meu sonho sempre, vou trabalhar para poder fazer uma parada de mão com uma mão só e caminhar nela, assim. Passei 2 anos, consegui fazer. Aí quando tu faz, o que acontece? Emptiness, o vazio. E agora, o que eu faço? Isso acontece com negócios. Isso acontece com negócios que são os estágios. Sim. Ah, tá, eu cheguei nesse momento. E eu acho que quando a pessoa trabalha por dinheiro, esses estágios é muito fácil ficar preso neles. Sim. Eu chego até aqui e volto aqui. E aí ela e cansa? não passa, não overcome. Mas aí ela cansa, o que ela faz? Ela vende, ela cansa? O que ela nessa fase? É quando atinge a fase de maturidade, talvez ou não? Ou perde a motivação e a obsessão se vai, porque ela não consegue mais, ela fica rodando na mesma coisa. E a empresa vai quebra, volta. vai e não dá certo e... Muitas vezes a pessoa perde a motivação e não cresce mais, daí começa aquela pessoa que chama do tal do business medíocre, que não está desenvolvendo, e isso pode ser em qualquer valor, né, cara? Sim. Ou a pessoa burnout. Sim. É bem fácil também. Sim. Até que ponto você acha que o empresário tem que crescer a empresa, na sua concepção? Acho que não tem valor, cara. Acho que tu Não vai tem? onde tu Mas e correr risco quando a empresa cresce, tem que ter ali, reinvestir o lucro de volta na empresa e tal, e crescer, mais funcionário, mais gerenciamento, mais operação, mais processo, mais mão de operação. Isso é uma coisa... Até quando vale a pena, entendeu? Cara, isso é uma coisa que eu tenho que aprender bastante, cara. Tá. Eu tenho que aprender sobre isso, porque o que eu noto, assim, que é um detalhe, isso vai para a empresa, isso vai para wealth em geral. Porque quanto mais tu adquire volume ou mais infraestrutura e mais negócios e mais, mas tu tem que manter isso. Sim. Então a pressão aumenta. Sim. E o único jeito de manter essa pressão, que tem que ter muito cuidado, é construir uma coisa que vai te dar mais liberdade. E tu vai ter que ter crescimento. Mas tem alguns pontos que eu pelo menos na minha experiência, vendo diversos casos, centenas ou milhares de casos,
Que você fala assim, eu analiso a situação aqui do 0 a 1, sei lá, um exemplo aqui, vamos dar alguns números. A fatura 1 milhão, um service provider, um exemplo, que tem uma lucratividade de, que seja, 30, 300 pau, do 1 milhão passa para os 5 milhões, quer dizer, 5 vezes maior, e os 5 milhões dos 30 cai para, sei lá, para 8% de lucratividade, entende? E no final você fala assim, mas... Valeu a pena, né? Valeu a pena? Ou vale a pena ficar dentro do 1, ou depois de negócio para negócio, é do 1 aos 3, dos 3 aos 5, quer dizer, cada vez que você dá aquela história de como que a empresa cresce, né? Ela começa, aí crescimento, maturidade, crescimento, maturidade, crescimento, maturidade. Cada vez que você dá esse jump de um para o outro, de um ciclo para o outro de crescimento, precisa colocar dinheiro de volta, precisa reinvestir na empresa, precisa de novo. E quanto maior é a empresa, tecnicamente, menor é a lucratividade dela, o percentual, estou dizendo, de lucratividade. E até quando vale a pena, entende? Crescer. Não, eu entendo. Agora mesmo fizemos um investimento gigante no espaço, renovei todo o espaço, tudo agora. Sabe o que eu penso? Eu acho que cada pessoa tem uma ideia o que é que ela precisa. E o que ela aim, né? Aonde que ela quer chegar. Eu sou a favor sempre do risco. Eu sou sempre a favor do risco. Eu trabalho com risco, eu acredito em risco. Apesar de fazer a análise toda, eu não sou conservador. Então, se eu acho que a empresa vai ter que fazer certo investimento e eu acredito que ela vai melhorar, eu vou arriscar. Eu não vou pensar, não, pode ser que não dê certo. Eu vou fazer a análise e vou fazer. Sim. Se der errado, tu vai ter que mudar a possibilidade. Mas você gerencia risco, você calcula risco muito bem. Não, eu calculo risco, mas pode acontecer, né? Claro. Pode acontecer. Tá mais, por exemplo, no meu trabalho com serviços, né? Sim. E serviço também pode ser bem volátil, às vezes não dá o que tu pensou que ia dar, né? Sim. Quais são os pilares de marketing que vocês usam na empresa, lá, que vocês exploram? O que é? Social media? É boca a boca? O que é? Hoje em dia tá só em social media e boca a boca. E Google. Google também bastante. Google o quê? Pay per click? Não pay per click, mas puxando pessoas que falam sobre o nosso negócio no Google. Tudo que põe em exposição em todos os outros certos websites que transforme, basicamente tendo o nome do business em diversas plataformas. Tá, entendi. Quando você coloca o nome do negócio no Google, aparece sei lá, referência, histórico de referência, vamos dizer assim. É tudo só para ficar na primeira lista do Google. Tá, entendi. É isso aí. Isso funciona. Só para uma região específica, ali na minha região do centro de Londres, Marylebone. Não é para puxar para pessoas que vão lá no estúdio. Tá, naquele local. É aquilo ali. É só isso que eu faço. Não faço mais que isso no Google, não. Tem todo o pay-per-click, essas coisas. Mas já fiz no passado, mas não faço hoje em dia. Hoje em dia está basicamente só é mais isso aqui, mantendo isso. Na realidade, só mantendo. Social media. Qual que é o perfil de quem vive lá naquele local, naquela área ali? Pô, ali tem muito árabe, não? Não, na realidade não. O árabe, mas na Edgware Road. Então, tá. E é bem perto, mas muda totalmente uma quadra para dentro, já não tem mais. Tá, entendi. Então, não, ali é uma área muito boa, porque tem negócios e tem moradia. Tá. Então, tem a BBC tem tá lá dois. também, não tá? Ali perto, não? Não, a BBC é mais para Oxford Street, né, ou na Regent Street. Ah, tá, entendi. Ali é mais a Marylebone High Street, tipo Marylebone Village, Baker Street, por ali. Então aquilo ali, então tem muitos negócios ali, tem bancos, tem várias empresas e tem muita moradia. Então é bom porque a gente pega os dois públicos. Sim. Se tivesse que dar três características que você acha que é fundamental o empresário ter, né? Ou característica, o que ele deve ou não deve fazer, o que você daria de dica aqui para a audiência? 3 características? 3 características, Ou que seja 3 fundamentais que você acha que assim, faça isso ou não faça isso, ou o empresário tem que ser isso para poder conseguir montar uma empresa de sucesso. O que você gostaria de compartilhar aqui com a gente e com a audiência? Pô, acho que a gente falou algumas delas. Algumas a gente conversou também, não? Primeiramente é isso. Você falou, faz o que você gosta. Tem que ser uma coisa... Faz o que você gosta. Tem que ser uma coisa que tu gosta. Por isso que eu falei que nos anos quando tem 20, quando 20 aos 30 é os anos que tu vai ter que se autodescobrir, cara. Sim. Falha muitas vezes, faz muitos negócios, trabalha, experimenta tudo, porque ali tu vai entender o que tu gosta para desenvolver. Para mim o desenvolvimento chega nos 30 aos 40, cara.
Ali tu vai ter uma maturidade para poder focar e tem isso que a gente falou, do desejo, de desenvolver algo que tu acredita. Sim. Esse é o primeiro ponto, com certeza. O segundo ponto é tu acreditar e se possível, trabalhar com pessoas que querem crescimento contigo. Sim. Eu sou super a favor dessa questão de que todas as pessoas que vêm trabalhar comigo, elas têm que também, com o tempo, fazer parte do negócio ou ganhar possibilidades do negócio. Tipo o tal do giver and taker, sei lá. Não, eu acho que porque... É isso. Porque tu quer pessoas que vão estar trabalhando para ti, não só porque elas trabalham para ti. Tu quer criar uma comunidade. Sim. E eu acho que a comunidade, hoje em dia, é o que mais faz força para o crescimento do negócio. Então, tu quer as pessoas que estão dentro, trabalhando contigo, vendendo aquele negócio, porque elas vivem e acreditam. Acredita na filosofia, na cultura, no processo de vocês, todo o processo tudo. que elas fazem. Então, para fazer isso, tu tem que dar parte do negócio. Ela tem que fazer que ela ganha parte do negócio fazendo o crescimento. Sim, mas quando você fala ganhar parte do negócio, é ganhar como? Não, ela tem que ganhar É incentivo, coisa, ganhar, porcentagem, performance, bônus, ações não? Ações se for uma empresa grande. Como nós somos empresas pequenas, ela tem que ganhar um percentual do profit, do geral. Ela ganha um percentual, um benefício. Um bônus. E ela ganha bônus pela performance dela. Tá, você acha que isso aí faz talvez a... Eu acho que esse é um dos detalhes, tem várias formas. Mas esse, no meu caso, é o detalhe que funciona. Muito legal. Vamos lá, falar um pouco sobre o objetivo da empresa para os próximos, aí, curto, médio e longo prazo. Vamos falar de... Eu sei que longo prazo é meio complicado, porque afinal de contas tudo muda amanhã, mas vamos falar que seja de curto e médio aí, os próximos 3 anos. Qual que é a ideia aí da empresa? A empresa, eu não penso em expandir a empresa. O que eu penso é só ela viver mais como uma empresa sem digamos assim, eu quero crescer mais o branding da empresa e as pessoas virem para a empresa por causa da Movement Hardware, em vez de também vir por causa de mim. Tá, entendi. Porque eu sou muito Você é a cara da empresa. Eu sou muito conectado com a empresa. Não, mas não tem como não ter... Tem empresa sem cara ou não? Sem a cara que representa o produto, o serviço ou a empresa ou não? Tem como... Cara, eu acho que ela pode ser mais self-sufficient. Pode funcionar mais por ela mesma. Mas tem que ter a cara, não tem ou não? Não, tem que ter a cara. Eu não consigo entender quando funciona sem ter a cara. Eu sou da filosofia que tem que ter a cara para... Não tem como dar certo sem ter a cara. Não, eu acho que tem que ter a cara, mas a cara não precisa estar fazendo laboring. Entendi. Entendeu? Sim, essa operacional. Que é a diferença. Sim, mas tem que entender o operacional. Tem que estar dentro, tem que estar podendo fazer o gerenciamento, tem que saber o que está acontecendo, tudo. Isso aí não, sem dúvida. Mas eu quero, tipo assim, tirar um passo fora, porque eu vejo, e isso é um detalhe de quando o trabalho é obcecado, que é o problema para mim. Eu penso que eu sou uma pessoa muito criativa. Então, se eu estou trabalhando muito e fazendo muito manual, que é uma coisa que eu gosto também, não tenho problema com isso nenhum. Mas eu perco o meu momento de melhor. Sim. Você tem menos tempo de criar e fazer as coisas acontecer. Desenvolver para fazer o business crescer. Entendeu? Então, isso foi uma coisa que eu notei muito claramente depois do Covid. Porque o Covid, como caiu muito, eu tive que voltar muito no business. E eu estava antes já saindo fora. Sim. E desde o Covid, nesses 4 anos, a gente está nessa função e só agora que eu estou começando a fazer de novo o processo. Foi penoso o negócio. E Exit Strategy, você pensa nisso ou não? Vender, não? Sucessão? Qual que é a ideia? Pensava muito em vender, mas agora no momento eu quero ter realmente que ele seja mais autossuficiente, eu apresentando e eu estar menos presente. Tá, isso aí. Quer dizer, melhorar a eficácia, sair um pouco dentro... A empresa continuar funcionando e dessa forma aí, com sucesso, tá feliz com o resultado, com a performance e continuar isso. Continuar e criar continuar a colher. E continuar a colher e criar mais forte essa comunidade. Essa comunidade eu quero construir muito forte. E eu quero promover exatamente um estúdio que financia os treinadores. Legal. Mas talvez você vai fazer alguma coisa também no exterior ou não? Na Europa? Talvez aí tem uma possibilidade aí, não? De montar um estúdio em outro lugar ou fazer um outro tipo de trabalho? Qual que é a ideia?
tem a possibilidade é grande de montar algo em Portugal, né? Ah, que legal. E aí em Portugal vai ser o mesmo conceito, se vocês fizerem ou não? O conceito é mais... Aí que tá. O conceito seria um conceito mais digital, mas ele seria para muito poucos clientes. O público português está acostumado com esse modelo digital ou não? A minha experiência em não é Portugal sempre foi... Não é para português, é para o estrangeiro. A minha experiência em Portugal é que o português não é muito tech não, meu. Não, português... Assim, não tô dizendo que todo mundo não é tech em Portugal, não me leva mal, mas nos anos anteriores no passado aí que eu fiz alguns projetos em Portugal, eu tive um pouco de resistência, obstáculo do português não consumir a tecnologia na velocidade que tinha que consumir, mas enfim. Português comparado com o brasileiro é muito mais digitalizado, sem dúvida. Português, mas a questão do português é que o mercado é pequeno. São 10 milhões de habitantes, né? O Brasil são 210 milhões de habitantes, então a digitalização é diferente. Então o mercado é muito maior. Mas é porque Portugal é muito burocrático, ele chega a ser mais burocrático até que o Brasil, às vezes eu acho. Mas ao mesmo tempo eu sempre vejo oportunidade, porque eu sempre uso a oportunidade, já que não tem, tá na hora de fazer o negócio, entendeu? É isso que eu penso. E eu tive outra situação interessante aqui, tem alguns empresários do nosso network, que nós conhecemos, tal, que também ficou um pouco desanimado em Portugal, dizendo que a questão do quanto o português está... o quanto ele está disposto a pagar pelas coisas também. Ah, é baixo. Que é baixo. É baixo, sabe? Baixo. É não isso vale também a pena, não vale a pena. Você sabe disso, não? Sei, não vale a pena. Não vale e aí, a pena. então, como é que você vai modelar? Estou pensando com voz alta aqui, o seu modelo para se adaptar para o mercado de Portugal. O meu modelo, como eu te falei, é ter esse estúdio, mas esse estúdio vai ser só para produzir conteúdo. Tá, e fazer digital. Digital e para alguns poucos clientes, porque vai ser num lugar lindo e a gente quer fazer um processo de transformação, não transformação, trocar o corpo, no sentido de mudar a pessoa. Então, vendo os cursos, mas a pessoa vai poder vir pessoalmente lá e fazer 15 semanas, nutrição, treinamento, tudo para reabilitar ou só para aumentar a performance da pessoa, específico aquele período de tempo, e é só nisso. E nesses 15 dias a gente vai... 15 semanas ou 15 dias? Não, 15 dias só. Ah, 15 dias. 15 dias. Há 2 semanas lá? Intenso. Sei lá, aonde? No hotel lá, isso? Não, um local que a gente está construindo, como se fosse um local lindo, perto da praia, então vai ter nutrição, tudo lá, a moradia, vai tudo lá. E vai vir para lá só para desenvolver isso. É legal. Porque ela vai fazer os produtos online, mas a gente vai dar essa opção para as pessoas por um valor adequado. Durante 15 dias. 15 dias intenso para... Se ela tem, por exemplo, uma dor lombar, eu vou reabilitar a dor lombar em 15 dias. Ah, que legal. Se ela tem alguma coisa, performance, a gente vai fazer em 15 dias. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. É uma coisa muito mais personalizada, não é povo português, é worldwide. Sim. Mas se tiver um português que você vai fazer, estamos aberto, obviamente. Claro, óbvio. E desse programa, junto com esse programa online. Isso é bacana. Mas esse programa vocês não fazem aqui em Londres já ou não? Não, ou fazem esse programa está agora desenvolvendo agora, porque tudo vai ser lançado ano que vem. Tá. Vocês vão testar em Londres antes de fazer em Portugal? Ou vai ter um teste, alguma coisa? Ou você vai, como você falou, você vai arriscar e vai com as caras para Portugal e vai montar um negócio? Não, isso vai ter em Portugal, mas também vai ter em Londres. Tá, por isso o estúdio mantém. Então, algumas pessoas vão fazer em Londres. Mas daí aqui é um pouco mais complicado, porque eu tenho que fazer a parceria com locais para ficar, com hotel. Então, é um processo mais delicado que eu não tenho ainda. Tá. Aqui? Mas aqui em Londres. Mas lá você vai estar dando para o pessoal também dormir, vai ter o espaço. Tudo. Tá. E aí você vai testar antes para o pessoal, ou antes de comprar o ativo lá, investir no ativo, não sei o que, tal, com a ideia... Você vai testar em Portugal, sei lá, usando o ativo de outro, alguma outra coisa? Ou você já vai... É tudo vamos que vai dar certo. Não, vai dar certo porque a gente tem Porque lembra assim, a melhor posição que tu pode ter num business, essa que é a coisa mais bonita, né, cara? É quando tu pode abrir um outro negócio, desenvolver um outro negócio, mas tu não tá naquela pressão que eu tenho que fazer o dinheiro para sobreviver no início. Sim. Se deu certo, deu. Se não deu, eu vou remodelar. Eu remodelo, faço de novo. Exato. Entendeu? Você vende a propriedade, faz um hotel e vende, faz então é por isso que é uma outra posição de vida. Eu tenho 45 anos, então a gente está criando uma estrutura diferente. Então,
é um momento diferente. Então, realmente tem tempo, a gente quer fazer as coisas muito boas, bem desenvolvidas e lançar e ver o que acontece. Na verdade, a gente vai lançar um programinha antes, só para ver como é que funciona. Ok. Para quem quer saber um pouco mais sobre a Movement, onde que o pessoal procura aí a informação? É website, é social media? É só olhar em movementharbor.com, tem todas as informações lá, ou É Instagram, www.movement Harbor. Movement Harbor, ou Instagram, Movement Harbor, nos acha. Tá. Estamos lá, ou pode pegar meu nome mesmo, Diego Cor, e tá lá todas as informações também, não tem como... Isso aí, Diego, Entendeu? prazer aí, muito obrigado novamente por ter aceitado o convite para participar aqui, conversa comigo, com o Rodolfo Basílio, muito legal, muita informação, não só do business, do empresário em si, mas também na questão da saúde, que tem tudo a ver, né? Quer dizer, ser empresário também, se matar de trabalhar e estar estressado, ficar doente, também no final não adianta nada, porque você trabalha que nem um louco, fica doente e no final você não colhe nada. E o trabalho, para você ser empresário, é anos de trabalho, não é uma coisa do noite pro dia, então você tem que cuidar da saúde, é isso, não é? Total, né? Porque isso que eu falo sempre, que adianta. Às vezes eu vejo que as pessoas trabalham demais e não é nem questão de colher, mas se tu colhe, mas muito tarde, já é um problema. Sim. Para mim é isso que tá. Então tu tem que fazer uma questão, e esse pelo menos é o momento que eu passo, que eu quero colher agora, cara. É agora, os 45 já tá no topo, porque muitas pessoas pensam, as coisas estão acontecendo, eu estou colhendo, estou vivendo bem por 60 anos. Cara, 60 anos, quando tu vê a tua vida, como tu pensa que a tua vida é com 60 anos, é diferente de como tu está pensando agora com 40, com certeza, tudo muda, não? Tudo muda. Então, e o teu tempo é pequeno. Não, vou ter anos para fazer coisa. Não, quando tu veja 70 é completamente diferente. Isso é outra razão que tem que estar fazendo exercício, comendo bem para poder ter uma melhor qualidade. Senão, acaba muito mais cedo. Com certeza. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, até quando tu quer ir, essa determinação e até quando você vai também segurar, porque quanto maior o negócio, mais você segura, mais estresse você vai ter, maior é a queda, maior é o risco, enfim, maior é isso aí. Obrigado novamente pelo acertar o convite, Diego, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço. Tá? Obrigado, viu, Diego? Obrigado. Até a próxima. Abraço. Gente, gostaria de agradecer aqui vocês, novamente aqui eu queria agradecer a presença do Diego Cor, que está aqui em Londres há 15 anos empreendendo, é um empresário de sucesso, já conheço ele de longa data, faz tudo certinho, sabe gerenciar, pé no chão, construiu patrimônio e está aí pronto para o próximo passo aí que ele vai tomar agora em Portugal. Eu gostaria de agradecer também e você empresário que está acompanhando o nosso canal, para que você tenha informação atualizada e também aprenda aqui com os empresários que a gente convida para participar aqui da conversa com o Rodolfo Basílio, para que você evite os erros mais comuns quando você vai começar o seu negócio, para que você aumente a probabilidade e as chances de você ter um negócio de sucesso. Fico por aqui, um grande abraço, Rodolfo Basílio.